A paz do Senhor, igreja linda! Bom dia! Que bênção, hein? A gente já começar o dia com esses louvores que nos levam lá para pertinho do Senhor, não é verdade? Que nos fortalecem, que animam o nosso coração no meio das adversidades do dia a dia, né? E olha nós aqui em mais um dia para receber mais do que o Senhor tem para dar, porque Ele tem mais uma porção para mim e para você, e se você estiver atento, você vai receber essa manhã respostas às suas orações, respostas às suas necessidades e mais, o mais importante, mais da presença do Senhor em sua vida, amém? Hoje pela manhã nós vamos trazer algumas imagens, vamos trazer testemunhos, contar experiências de campo, mas antes de começar, eu queria que a gente partilhasse também um pouquinho da palavra, tá? Para que vocês percebam como ela está conectada ao sucesso na nossa vida. A gente só vai ter sucesso e êxito nos nossos ministérios, na nossa família, no casamento, em todas as áreas, se a nossa vida estiver inteiramente conectada à palavra. Se ela não estiver conectada, é apenas um movimento, e movimento passa. E eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 14. Amém? Hebreus 12, 14. Onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Não tem como a gente falar sobre uma conferência missionária, sobre os campos serem alcançados, sobre a salvação de vidas, sem santificação. Não existe, não há conexão. O homem, ele se desconectou da santidade lá no Éden. E de lá para cá ele tenta maquiar, tenta desenvolver formas de esconder a podridão que acaba vivendo. Porque afinal, se eu posso esconder, se eu posso não viver em santidade, se eu posso até culpar outras pessoas pelo meu erro, por que eu vou corrigir? E esse é o pensamento que às vezes vagueia na cabeça de muitos, mas não na nossa, que servimos ao Senhor. Nós que somos o povo escolhido, nós que somos o povo separado, nós que somos o povo pelo qual o Senhor se sacrificou, temos que ter um estilo de vida diferente desse. Temos que viver em santidade de maneira intensa e contínua. Muitas vezes nós imaginamos a santidade lá no céu, cantando santo, santo é o Senhor, mas esse dia só chegará se nós vivermos em santidade diariamente, dia após dia, hora após hora, pois é essa santidade, a vivência dela que vai fazer com que nós voltemos a nos tornar imagem e semelhança do Senhor. E voltando ao plano original, nós voltamos ao traçado original que Ele fez para nós de salvação e conseguimos colocar então outras pessoas nessa mesma caminhada, nesse mesmo trajeto. E alcançaremos as pessoas através da santidade da nossa vida. Mas talvez você pense que em santidade como algo tão inalcançável, uma vida de santidade, é impossível viver, não é? Ela é completamente alcançável, no entanto, ela exige comprometimento, ela exige renúncia, ela exige abdicação, que são coisas de fato difíceis de viver, mas não impossíveis. E eu e você precisamos estar conectados a essa realidade de santidade, porque quando estamos conectadas à santidade, vivendo o propósito original do Senhor, Ele vai nos levar ao sobrenatural. E meus irmãos, nós precisamos entender que a santidade ela vai nos conectar ao Senhor e à sua vontade e às maravilhas dEle. E conectados a todas essas coisas, nós vamos viver o genuíno avivamento. Não existe avivamento sem santidade. Avivamento sem santidade é puro movimento. E meus irmãos, nós precisamos entender que movimento sem o cabeça está ordenando é doença. E vivemos um tempo em que as pessoas buscam movimento, mas não oram por esse movimento. Não tem uma vida de santidade para que seja gerado um movimento. E eu gosto muito de fazer uma comparação com o Parkinson, a doença de Parkinson, onde o corpo se movimenta, né, sem controle. Mas aquele movimento todo só produz dor, não produz nada de bom. E aquele corpo em movimento constante e intenso não é orientado pelo cabeça, o cérebro não tem o domínio sobre aquele corpo. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos um corpo em movimento, mas que só se movimenta com a ordem do cabeça. Porque quando estivermos em movimento pela ordem do cabeça, estaremos em um avivamento tão intenso e genuíno, que o fogo arderá por onde nós passarmos, o fogo queimará pecado, o fogo transformará vidas, pois vai ser o fogo do
suficiente. Eu preciso sair nas ruas, mas não é o suficiente. Eu preciso ir para os sertões, mas não é o suficiente. Eu preciso usar o tempo de dormir para orar, porque não vai ser suficiente de tanto que esse fogo vai queimar. E é assim que a igreja estará de pé, que a igreja estará desenvolvendo o seu papel, que a igreja será a imagem e semelhança do Senhor, num avivamento genuíno, gerado pela santidade em vida. E o Senhor, Ele chama a mim e a você para esse comprometimento. Nós vamos mostrar a seguir imagens, vídeos, que podem até mexer com você e de repente emocionalmente você dizer, eu vou. Mas o Senhor não quer mais crentes emocionais. O Senhor, Ele quer crentes que tomem decisões racionais, entendendo responsabilidade, entendendo papel, entendendo sobre compromisso. E o compromisso que nós fazemos com o Senhor precisa ser compromisso de sangue. Senhor, eu vou, e se eu não voltar, não tem problema, eu morro em campo, porque meu compromisso é até o sangue e é até o céu. O nosso compromisso com o rei e com o reino não pode ser mais emocional. Vi um culto bonito, chorei, aí eu digo eu vou. Aí quando o pastor chama, vamos ali no campo fazer um trabalho missionário. Ih, pastor, não dá não. Ih, pastor, é perigoso. Não, irmão, não vou não, porque ali é para jovem. Chega disso, igreja. É o tempo do sim da igreja para a obra do Senhor, mas um sim com um comprometimento genuíno, com base em santidade. Porque quando vivemos em santidade, meus irmãos, quando vivemos em santidade, nós vivemos em avivamento. E quando vivemos em avivamento, a gente não aguenta ver um ambiente de morte, não. A gente quer orar, a gente quer ver os ossos crescerem carne sobre ele. A gente quer ver ambientes que haviam apenas destruição, sendo ressurretos pelo poder do Senhor. E a igreja precisa estar avivada nesse nível. Nós precisamos ser os avivalistas desse século, meus irmãos. E não há mais tempo. Já estamos atrasados. Então, a corda do Senhor para nós é urgente. É urgente. É urgente a necessidade de você se posicionar. É urgente a necessidade de você entender o seu papel e a sua responsabilidade no reino. E nós precisamos começar a nos mover em prol disso. Nunca se viu, meus irmãos, um século tão promíscuo quanto o que nós estamos vivendo. Nunca se viu. Nós estamos vivendo promiscuidade em todos os âmbitos. Nunca se ouviu tantos escândalos a respeito da igreja de Cristo no mundo. E somos nós, os que estamos com os ouvidos atentos, os que estão com os olhos abertos e com um coração sensível, que precisamos transformar esses índices e mudar essa realidade. As pessoas estão desacreditando no Evangelho, mas não é por causa de Cristo, é por causa de crentes que não têm dado o testemunho correto, não têm revelado Jesus em sua integridade. Às vezes revelamos Jesus numa fala, mas não revelamos Ele no nosso comportamento no dia a dia. E as pessoas não conhecem Jesus, não é simplesmente por não ler a Bíblia, é porque aqueles que representam a Jesus não têm feito de maneira integral e de maneira digna. E nós precisamos mostrar às nações o Jesus que ainda cura, que batiza no Espírito Santo, o Jesus que toma as nossas vidas a ponto de não termos mais controle sobre ela e somos inteiramente dados a Ele para que o nosso corpo e a nossa vida sejam gastos em favor da obra. É esse o cristão que o mundo precisa conhecer. Esse é o testemunho que você precisa dar. Mas aí chega amanhã de manhã, segunda-feira no trabalho, e você é o primeiro a murmurar, você é o primeiro a reclamar da vida, você é o primeiro a contar testemunhos. Não, meus irmãos, nós somos luz. Nós somos sal da terra. Nós estamos aqui para dar um sabor bom. As pessoas precisam provar da nossa vida e se deliciar com isso. E dizer, eu quero ter uma vida como essa. Eu quero seguir o Jesus que essa pessoa segue. Eu quero estar na igreja que essa pessoa está. Pois eu quero ter essa coragem. Eu quero ter esse testemunho e eu quero ter essa vida. Entenda que a igreja de Cristo hoje não precisa apenas de bons cantores, bons pregadores, precisam de homens e mulheres santos. É disso que a igreja do Senhor precisa, é disso que o mundo lá fora precisa. É você vivendo em santidade, homem, mulher, idoso, criança. Santidade ao Senhor. E essa santidade em nós, esse poder em nós, vai transformar as nações, vai transformar vidas.
e vai alcançar o propósito pelo qual eu e você nascemos. O alcance das nações. Amém? A santidade faz você ter uma cosmovisão bíblica, faz você perceber o mundo com outros olhos. A santidade, ela tira dos seus olhos toda a camada que impede de você enxergar a urgência do servir. A santidade, ela faz também com que você se perceba parte do processo. Entenda, o processo não é de responsabilidade apenas de quem está aqui em cima ou aqui à frente. É sua. Nós precisamos salvar as pessoas. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que chama A Lista de Schindler. Não é um filme cristão, é um filme que fala a respeito do Holocausto. Mas ele tem um trecho que é extremamente interessante, onde Schindler, um empresário que decidiu ajudar os judeus, ele começa a abrir mão dos seus bens para fazer com que as pessoas consigam fugir daquele ambiente de morte. E chega um momento no final do filme que ele olha para a mão e ele tem uma aliança. Ele já tinha dado todos os bens para salvar as pessoas. E ele tem uma aliança na mão e ele olha para a aliança e ele fala: se eu tivesse vendido essa aliança, eu teria dinheiro para poder salvar mais vidas. Se eu tivesse vendido essa aliança, mais pessoas seriam salvas. E naquele filme ali eu olhei ele com a cosmovisão bíblica e eu vi um crente. E nós deveríamos ser esse tipo de crente que tem a intenção, é intencional, a vontade de salvar mais um, de salvar mais um. E se eu tenho dinheiro na conta, eu vou gastar porque eu preciso salvar mais um. E se eu tenho algo que eu posso oferecer, eu vou oferecer porque eu preciso salvar mais um. Porque no final das contas eu sempre vou poder salvar mais um. Mas aí você de repente se acomoda. Faz parte de uma igreja maravilhosa que cuida de você, que te oferece qualidade no serviço. E aí você só se preocupa: o que mais eu posso conseguir de Jesus nesse lugar? O que mais eu posso obter de Jesus através da minha oração? O que mais eu posso receber de Jesus enquanto eu estou indo para aquele lugar? Meus irmãos, o Senhor nos convoca à santidade e à mudança de mente, à transformação da nossa mente. Não é mais sobre você, era sobre você até a salvação chegar. A salvação chegou, não é mais sobre você, é sobre quem pode ser salvo, é sobre quantos mais podem receber a Cristo, é sobre quantos mais podem ser curados, podem ser libertos, podem ser restaurados. E esse papel é seu. Se responsabilize essa manhã. Esse papel é seu. Eu e o meu esposo passamos por 13 países, todos em situação de perseguição em algum âmbito. Todos com algum tipo de povo não alcançado. E você acha que a gente fez isso foi porque a gente achou bonitinho? Porque foi legal? Você sabe o que é a sensação de antes de cada viagem, a gente preencher uma procuração de transferência de corpos e entregar para a nossa família porque vamos dispostos a morrer no campo? E olhar nos olhos de quem nós amamos e falar: olha, a gente pode morrer lá, você traz nosso corpo para ser enterrado aqui? Você acha que isso é bom? Você sabe o que é a gente fazer uma viagem sem poder carregar uma Bíblia, sem poder ter um aplicativo no celular, sem poder falar um glória a Deus na rua, e mesmo assim correndo risco de decapitação, porque o lugar onde nós estávamos nos mata se descobrir que estávamos pregando o Evangelho? Meus irmãos, nós fazemos tudo isso pelo comprometimento de sangue. Jesus derramou sangue por mim e eu estou disposta a derramar meu sangue por Ele. Um compromisso que não seja nesse nível não é compromisso. O Senhor, Ele não quer uma igreja sem compromisso, meus irmãos. Relacionamento sem compromisso é prostituição. E o Senhor quer um relacionamento com você com compromisso. Compromisso de qualquer jeito? Não, de sangue. Você disposto a morrer por Ele. Ah, Val, mas esse tempo já passou, dos leões, das covas. Quem te disse? Esse tempo é atual e vivo. E como nós estamos muitas vezes inertes, sem fazer o que devemos fazer, poucos cristãos estão indo a campo. E muitos deles se sacrificando, sem ninguém nem saber o que está acontecendo. Precisamos nos levantar, igreja. É tempo de se levantar em intercessão, em oração, em envio, mas sobretudo se enviando, se comprometendo e indo a campo. Precisamos ir.
Porque esse ide, ele é imperativo. O Senhor não nos dá escolha. Então, se a igreja não está indo, a igreja está em desobediência. E desobediência, meus irmãos, não alegra ninguém, tampouco o Senhor. Então, vamos ter um compromisso. Amém? Real, profundo, intenso. E vamos seguir agora com algumas imagens. Pessoal da mídia, eu sem óculos, eu estou enxergando só um borrão lá atrás, mas se tiver ok, vocês me dão um assim, para poder enxergar um braço em movimento. Eu queria começar com a pasta África. Vocês podem abrir a pasta África dentro dessas imagens que a gente mandou? E a pasta África, ela é um marco muito especial nas nossas vidas. Porque com o entendimento, pronto, pode deixar aí, a gente vai passando aos pouquinhos. Com o entendimento da nossa responsabilidade a respeito do chamado, nós que já trabalhávamos na nossa cidade, com a nossa igreja, nos bairros perigosos, já tínhamos passado pelo Nordeste do país, já tínhamos atendido diversos lugares, o Senhor falou assim, quero mais. E eu falei imediatamente, eu e meu esposo, a gente vai te dar, Senhor, como mais o Senhor quer. E o Senhor nos direcionou a Guiné-Bissau, na África. E na África foi um dos lugares mais intensos, pois foi lá que aconteceu o testemunho que eu contei ontem à noite a respeito da ressurreição e outros diversos testemunhos. E aqui nós desenvolvíamos trabalhos nas mais diversas áreas. Nós trabalhávamos nos hospitais, nós trabalhávamos nas tabancas, que são as aldeias, nós trabalhávamos na cidade, nas escolas. Todos os âmbitos sociais foram alcançados por nós. E entenda isso, o Senhor te quer inserido em todos os âmbitos da sociedade. Porque muitas vezes a gente pensa que nós precisamos fazer um trabalho missionário apenas em um campo, como por exemplo o de ontem, que tínhamos as crianças aqui representadas. Mas meus irmãos, você precisa ser missionário no seu trabalho. Você precisa ser missionário na sua faculdade. Você precisa ser missionário em todos os lugares que você chegue. E até lugares que não sejam interessantes a você, você precisa estar para representar o Senhor. E nesse hospital nós fomos. Qual foi o tipo de evangelismo que nós fizemos lá? Inicialmente, limpando o hospital. O hospital ele estava podre, meus irmãos. É um hospital para atender, um hospital público para atender todo o país, chamado Guiné-Bissau. É um país inteiro com apenas um hospital. Não existem UPAs, como a gente está acostumado, quer dizer, lá em Salvador é UPA, aqui também é UPA. Não existem UPAs, não existe centros de pronto atendimento, só tem um hospital público e um hospital português, que é tão caro que nem os estrangeiros conseguem ir. Precisa ser um estrangeiro com dinheiro para ter acesso a esse hospital. E quando chegamos lá, a situação era caótica. De sujeira, podridão. Ali era onde as mães esperavam os seus filhos internados. Pode passar para a próxima. Aqui é uma criança internada, que vocês estão vendo. Não tinha macas o suficiente para atender o país. Então, as pessoas elas ficam sentadas e ele está ali com o soro no braço e o soro está pendurado num poste, num suporte, numa haste completamente enferrujada. E a mãe está cuidando ali do filhinho internado. Pode passar. E aqui é ao lado de fora do hospital. Essa é a parte externa desse hospital. Pode pular. Não existe coleta de lixo. Essas daqui são macas de parto. Imagina uma mãe dando à luz numa situação como essa. Isso é uma maca de parto. Pode ir pulando. Parte externa do hospital. Pode passar. Misturou? É porque entrou Turquia agora. Mas voltando para a África, as imagens acabaram ficando misturadas. Mo, tu vai lá em cima para poder dar uma olhadinha? E nessa situação desse hospital, nós começamos a trabalhar e começamos a servir. E enquanto a gente limpava, os médicos eles ficavam sem entender. Por que vocês estão fazendo isso? Quem está pagando a vocês para vocês fazerem isso? Ninguém. E a gente lá, todos de luva, extremamente equipado, porque é um país em que o vírus da AIDS, ele acomete quase que 50% da população.
quase que 50%. E é altamente contagioso nas circunstâncias que eles se encontram lá. Nós chegamos em Guiné-Bissau em um dos pós-guerras. Então, quando a gente chegou, a gente foi recebido assim. Eram carros, caminhões, as casas completamente cheias de marcas de tiro. Tudo estava muito abandonado naquele lugar, porque a gente chegou num pós-guerra. E lá é um país que vive em guerra desde os anos 60. Eles passam por golpes desde os anos 60. Nunca houve uma eleição pacífica naquele país. Então, todos os anos de eleição, se recomeça uma guerra civil e o país ele nunca evolui. É um país sem energia solar. O país inteiro, vocês podem buscar dados, não tem energia solar. Pode ir passando. Vai passando aos pouquinhos e os irmãos vão vendo. Dá uma pausa nessa. Não tem energia solar, não tem esgoto, não tem água potável. O acesso às coisas básicas não existem naquele lugar. Aqui é uma foto muito interessante em que nós estávamos em uma aldeia. Vocês vão me encontrar aí em algum momento nessa foto. Joabe também está aí, talvez vocês nem conheçam, porque lá nós ficamos com a saúde muito debilitada. E eu perdi cerca de 30 quilos lá, estava com 42 quilos e Joabe também estava pesando um pouco mais de 50. E lá, a gente nessa tribo, passamos por uma situação em que os jovens, esses meninos, esses homens grandes que vocês estão vendo aí, eles têm 13 anos de idade. Quando eles chegam aos 13 anos, é a hora de mostrar que eles se tornaram homens. Então, eles são enviados para o mato apenas com uma faca na mão, sem roupas e com uma faca. E eles têm que passar 30 dias com essa faca. E conseguir sobreviver, se alimentar, beber água, caçar, fazer tudo. Os que conseguirem voltar, se tornam homens respeitados pela aldeia. Os que não conseguirem, entenderam que não eram homens o suficiente. E se ele não conseguir se alimentar ou ele ficar magro demais, ele nem volta para aquela aldeia. Porque a aldeia só aceita homens que provem a sua força. E se ele não é capaz de provar sua força, ele não é digno de fazer parte da comunidade. E aqui era o nosso meio de transporte. Ó. A gente passeava lá dentro de uma aldeia para outra, de uma tabanca para outra, assim. E era um dos melhores meios de transporte, viu? Pode ir passando. Aqui é numa escola. A gente estava fazendo um tempo de pregação e, irmãos, lá era muito quente, vocês não têm noção. A gente chegou lá no alto verão, então a gente pegava em torno de 40 a 42 graus, a sombra, com a sensação térmica superior a 50 graus. De 1 da tarde às 4 da tarde, ninguém saía na rua, porque o sol gerava queimaduras de 1º e 2º grau. O sol. Então, o nosso trabalho ele começava por volta das 4 da manhã, e aí a gente ia ali até 1 da tarde, pausava e começava de novo às 4, porque o sol só se punha em torno das 7, 8 horas da noite. E aí a gente ia trabalhando direto até às 8 horas da noite. Que era quando a gente descansava, organizava a agenda para o dia seguinte e seguia trabalhando. E o interessante vocês estão vendo eu ali no cantinho pregando para aquela multidão, né? Não tem microfone, porque não tem energia elétrica. É no gogó que você tem que fazer. E o Senhor, Ele consegue ser tão bondoso que Ele parece que coloca na nossa voz, sei lá, um megafone que a voz alcança, onde as pessoas estavam. É interessante que a gente fazia um trabalho na escola e depois, quando a gente saía da escola, tinha uma pessoa na rua que falava, olha, eu escutei o que foi dito, eu posso aceitar Jesus? Sem nem estar lá inserido naquele contexto. Então você entende que não é sobre sua capacidade ou seu potencial, é sobre sua obediência e sua vida de santidade. É isso que o Senhor honra. E aqui é Joabe. Olha que coisa linda, gente. Vocês reconhecem esse rapaz que está aqui todo bonitão na frente, grande? É esse menino aí, ó, que gastou a vida dele na África, que gastou tudo que tinha e que podia e entregou ao Senhor. Ficou parecendo um menino de 14 anos. E essa foto ela é muito especial para nós. Sabe o que é essa foto? É a foto da igreja mais avivada que nós já estivemos na vida. Aqui é uma igreja, lá em Altubane, Assembleia de Deus, viu? Uma igreja Assembleia de Deus numa ilha. Altubane não, é na ilha de Soga, perdão. Essa ilha ela é composta inteiramente por povos aborígenes. O único momento que eles usam uma roupa é para ir para o culto. Aí sai do culto, aí tira a roupa de novo, porque não faz parte da realidade dele andar vestido. E nessa igreja a gente viveu uma experiência de um povo lindo, avivado. Eles não tinham energia, não tinham nada, viviam do que o mar poderia oferecer para eles. E eram pessoas que simplesmente inspiravam. Os cultos lá duravam entre 3 e 4 horas, todos os dias.
E eles não pediam nada no culto. Mô, você consegue pular para um vídeo de louvor lá na igreja de Soga? As orações, elas constrangiam o nosso coração. Porque nas orações, eles só adoravam. Eles só conseguiam fazer orações de adoração. E a gente pensava assim, meu Deus, o povo não tem comida, não tem roupa. A casa é só uma tabanca coberta de palha. E eles não estão pedindo nada. E a gente chegava lá no pastor Roldão e falava, pastor, mas é o quê? Vocês estão numa campanha? Aqui é um culto lá de noite, ó. O Senhor é um grande Deus, Abó e Garande Deus. E essas canções são deles. O Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é um grande Deus. O Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é um grande Deus. As canções eram de adorações compostas por eles, porque eles não tinham celular, energia elétrica, não tinham acesso a nada de externo. E esse pastor que chegou lá, ele não levou nada de tecnologia. Ele falou assim, Val, eu cheguei nessa ilha, não existe relatos de estupro, não existe relatos de abuso, um roubo nunca foi cometido, eles vivem de maneira pacífica sem haver sequer brigas entre eles. Os casais se casam e nunca se divorciam. Eu vou trazer modernidade para cá, para quê? Para quê? E ele tinha aquela lâmpadazinha, que era uma lâmpadazinha solar. Ela vinha com a placa solar, que eles deixavam durante o dia, e no culto da noite botava no meio da igreja. Para quê? Para verem os animais que iam entrar na igreja. Porque a gente estava lá, e estava lá cantando, adorando, dançando, do nada pisava no escorpião que chegava. Do nada pisava na lacraia que chegava. Porque era fonte de muitos animais, como que chama quando o animal ele tem peçonhento, né? Muitos animais peçonhentos. Então tinha a lâmpadazinha só para isso, porque eles não precisavam de luz para mais nada. E às vezes a gente está aqui nesse templo incrível e reclamando porque está faltando algo que a gente viu em outra igreja, em outro lugar. Precisamos ser mais gratos, igreja. Essa outra foto aqui é em uma outra ilha. Está vendo esse senhor segurando o galo? Ele é um índio brasileiro da Amazônia que se converteu e, ao receber o chamado, Deus mandou ele para a África. Ele é índio a ponto de até a fala dele, ela é complicada de entender por causa dos dialetos que ele falava. Ele não falava nem português. E aprendeu a falar crioulo guineense porque o Senhor, depois da conversão, levou ele para lá. E enquanto nós estávamos lá, ele nos recebeu, ficamos vários dias desenvolvendo um trabalho numa comunidade, olha o detalhe da história, um índio do Amazonas, enviado para a África para trabalhar com povos muçulmanos. A região em que ele ficou era 98% islâmica. É a região da moça que eu contei a história ontem, um testemunho de que cortou o braço. Quem estava aqui ontem à noite, levanta a mão. Oh, glória a Deus! Então, é essa região aí dela. E a gente tem uma foto dela que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, tá? E quando nós chegamos lá, nós fomos recebidos pelo padre da mesquita. O chefe da mesquita, ele nos recebeu e levou de presente esse galo. E a gente ficou muito feliz, porque comer qualquer tipo de carne na região de Guiné-Bissau é muito raro. Então, a gente ficou numa felicidade enorme. Somos quase 14 pessoas, mas temos um galo. E o pastor preparou, a esposa do pastor preparou aquele galo, a gente almoçou, agradeceu, celebrou o Senhor por aquilo. Quando foi no dia seguinte, o líder da mesquita procurou o pastor e perguntou, vocês comeram galo? Aí o pastor, sim, muito obrigada, todo mundo comeu, ficou muito feliz e agradeceu ele. E está todo mundo bem? Aí a gente, sim, estava o pastor, mas algumas pessoas, sim, todos estão bem. Aí ele perguntou de novo, mas você tem certeza? Ninguém sentiu nada? Está todo mundo bem mesmo? E aí o pastor respondeu, todo mundo bem, obrigada mesmo por ter oferecido aquele gato. Ele, todo mundo bem? Não acredito nisso. E foi embora. E a gente não entendeu aquela situação, pastor, o que está acontecendo? E aí o pastor voltou para a gente e falou, olha, todo muçulmano aqui, ele também é bruxo. Eles não têm apenas uma religião. E aí, ele também é bruxo. Provavelmente ele fez algum processo, algum trabalho de feitiçaria no galo e queria ver o resultado. Eu falei, pastor, mas por que o senhor não contou para a gente fazer uma oração, para a gente fazer alguma coisa? Ele falou, meus irmãos,
Quando a gente caminha com Deus, não tem veneno, feitiçaria, obra feita por Satanás que nos toque. Vocês estão em santidade, eu estou em santidade, a gente não tem que ter medo de nada. E dessa forma foi, meus irmãos, nada nos aconteceu. E seguimos trabalhando incansavelmente. Pode passar. Lembra que eu estava tentando explicar ontem que ela usava uma burca que nem os olhos ficavam de fora? Tinha uma tela ainda fina na região dos olhos? Aqui é ela, meus irmãos. Essa é nossa irmã em Cristo. Nossa irmã em Cristo. Ela não ficava lá junto com o pastor, era numa região que tinha próxima. E o nosso pastor também lá, ele não era um pastor propriamente dito, ele era um cristão secreto lá dentro. Ele dava aula para crianças, montou uma pequena escola e ele e a esposa davam aulas para alfabetizar crianças. Eles não pregavam o evangelho abertamente naquele lugar. E a gente não podia contar para ela que ele era pastor lá, porque poderia colocar em risco a situação dele, já que ela era uma nova convertida e de repente em casa, durante uma surra, durante um apedrejamento, ela poderia contar que ele estava lá, perto, alguns quilômetros dela. E essa é a nossa irmã em Cristo, que eu peço que vocês orem. Sem rosto, sem nome, mas fiel até a morte ao Senhor. A ponto de fazer seu próprio corpo sangrar, por causa de um compromisso feito com Deus, para ter um pouquinho mais dele. Então eu peço que vocês, em suas orações, nunca esqueçam da irmã sem rosto e sem nome, que aceitou a Jesus na África. Amém? Pode passar. Finalizou? Pronto. Então, em África, essas ali foram algumas das fotos que a gente selecionou. Nós moramos lá por 6 meses. Então, vocês imaginam que tem muita foto. Temos muitas fotos, muitas experiências, muitas vivências e muitos testemunhos. Mas essa manhã a gente queria fazer um compilado para que vocês conhecessem um pouquinho dos 3 lugares mais intensos que nós fomos. E o primeiro foi a África. Mas eu não poderia finalizar a parte da África sem um louvor africano. Quem aqui já assistiu algum vídeo dos africanos na hora do louvor? É triste? É sentado? É parado? Eles adoram o Senhor com todo o seu corpo. E eu queria que vocês fizessem uma adoração com um cântico africano. E eu quero convidar todo mundo a ficar de pé, porque a gente tem que cantar de pé, amém? E a gente vai fazer uma coreografia com nossas mãos, tá certo? E vai ter 3 pulinhos que tem que dar. Então, quem chegou sedentário aqui, já vai fazer um exercício para não dormir essa manhã. Tá certo? Vocês estão prontos? Eita, amor, como é o começo da música? Me deu um branco agora. Lembrei, Nagabal. A gente vai cantar uma música que se chama Nagabal, tá? Nagabal não fala obrigado. Nagabal não fala obrigado. Bufassin sai de morte e a vida. Canta Nagabal, não fala obrigado. Essa canção diz assim: Senhor, nós vamos te adorar. Senhor, nós vamos te adorar. O Senhor saiu da morte para a vida e por isso nós vamos te adorar. Fazendo o quê? Cantando aleluia. E aí o aleluia é assim, todo mundo com a mão lá para o alto. A gente vai fazer assim, ó, aleluia, e aí todo mundo vai balançar as mãos, tá? Aleluia, 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 até aí tá facinho, não tá? Agora é a hora do pulinho. A gente vai dar 3 pulinhos pra frente, ó. Não canta aleluia, aleluia, aleluia. E agora 3 para trás. Aleluia, ok? Vamos fazer um ensaio? Aleluia, 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 não canta aleluia, 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 Vamos de novo. Não canta aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Agora vamos ver. Eita, será que tem percussão que consegue acompanhar? Será que os meninos conseguem acompanhar esse ritmo?
Ou a missionária está exigindo demais? Nagabal, vamos na palma. Não fala obrigado. Nagabal, não fala obrigado. Bufassa sai de morte para vida. Canta Nagabal, não fala obrigado. Vamos repetir? Nagabal, não fala obrigado. Nagabal, não fala obrigado. Bufassa sai de morte para vida. Canta Nagabal, não fala obrigado. Aleluia, 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 agora. Não canta aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, tá quase. Não canta aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, esse daqui é o louvor que menos movimenta. Vocês podem se sentar. Tinha cultos lá que a gente saía suado, porque quem não dança lá é considerado que não quer adorar. Então, a gente tinha que ir no ritmo deles, mas o ritmo deles era uma coisa frenética. Era algo frenético, mas trazia tanta alegria ao coração. E eu queria que vocês experimentassem um pouquinho disso essa manhã, amém? Na África, além dos desafios em relação à estrutura do país, sem água, sem energia, sem esgoto, sem redes de esgoto, tinha uma questão das enfermidades, das doenças, e além disso, a alimentação ela era muito delicada. Por quê? Como o país ele não produzia nada, as terras eram contaminadas por anos, né, de bombardeios, então essas terras elas produziam muito pouco. O que elas produziam mais era arroz, porque eles alagavam aquelas terras e faziam essa plantação de arroz através de métodos hidropônicos, né? Mas, de maneira geral, a alimentação ela se baseava em arroz, quiabo e poucas verduras. E dentro dessa alimentação era o que nós tínhamos para desfrutar durante todos os meses que nós morávamos lá. Mas aconteceu uma alimentação que ela foi diferente e um pouco equivocada. Nós estávamos na casa de um outro determinado pastor, quando de repente chegou um cozido na mesa. Meus irmãos, a gente já estava há uns 3 meses sem tocar numa carne, num frango, em nada. E de repente tinha um cozido, e aquele cozido estava cheiroso. E a gente celebrou, meu Deus, temos carne hoje, que delícia. Só que nós fizemos a bobagem de não perguntar carne de quê, né? A empolgação para comer uma coisa diferente. E aí estávamos lá da frente daquele banquete, arroz, quiabo e carne. E aí a gente comeu e está conversando na mesa, naquela animação que só crente tem na hora do almoço, né? Quando de repente a gente olha para o pastor e ele está segurando uma cabecinha desse tamanho. Uma ossada peculiar. Uma cabecinha tinha um osso, tinha um queixinho diferente. Quando a gente olha, tinha até dente. E aí a gente fez uma outra bobagem. A primeira bobagem foi não perguntar do começo. E a segunda bobagem foi perguntar depois. Porque a gente fez assim, pastor, é carne de quê? Ele virou com um sorrisão para a gente, pegou a cabecinha que ele estava segurando e virou. Ô, gente, minha filha, de rato. Cozido de rato. Deu aquela travada assim por dentro. Pastor, como assim, pastor, de rato? Ele aqui a gente não tem carne, não tem vaca, não tem bode, não tem animais aqui, vocês já viram, né? E por causa do calor no verão, até as caças desaparecem. Elas migram para outros lugares para não morrer por causa do sol e da seca. Mas tem uma coisa, minha filha, que não falta nunca, é rato. Preparei armadilhas, cacei ratos e está aqui, ó, para vocês, meus irmãos. Eu dei aquela engolida a seco no que já estava na boca. Tinha algumas meninas mais sensíveis que se levantaram da mesa correndo e foi aquele desespero. E aí tem o meu esposo, digníssimo esposo, que todo mundo conhece como intestino mutante de avestruz. Aí ele vê aquela cena toda e ele fala, vocês não vão comer mais? Como é que pode? Aí as meninas, não, é rato. Ele, glória a Deus, é hoje que eu engordo. E ele caiu para dentro comendo rato. Meu irmão, essa é a realidade missionária? Não. Mas o missionário ele precisa estar pronto para situações que podem acontecer no meio do caminho.
E sabe o que acontece? Depois dessa experiência peculiar de falta de alimentação, em muitos ambientes nós tínhamos dinheiro, mas o mercado não tinha comida, e de passar por tudo isso, sem murmurar, sem reclamar, dando risada das dificuldades e celebrando ao Senhor em tudo, quando a gente foi sair da África, uma missionária, que também tinha uma vida peculiar, aposentada da Petrobras, ela fez o seguinte: olha, vocês foram tão fiéis, vocês foram tão dignos, que eu vou pagar para vocês uma semana em Portugal, com tudo que vocês têm direito. E a gente saiu de lá e foi desfrutar de férias na Europa. Além de Portugal, ainda fomos para Madrid, e sem gastar um centavo, meus irmãos. Não é que Deus ele trabalha com moeda de troca, não é. Mas quando nós somos fiéis, quando somos posicionados, quando não murmuramos, quando sabemos o propósito da nossa vida, Deus faz além do que pedimos ou do que pensamos. Ali naquela situação, talvez se eu murmurasse e falasse: Senhor, traz aqui 1 quilo de carne para nós. O Senhor mandasse 1 quilo de carne e eu não tivesse a Europa. Mas a satisfação em viver a vontade de Deus em sua plenitude faz o Senhor ir além. 1 quilo de carne, minha filha? Não. Você vai desfrutar por passeios na Europa. Você vai comer nos melhores restaurantes, porque eu sou assim. Você entende? Então, muitas vezes, a chave, o segredo, o mistério que a gente procura em livros para descobrir como vivenciar milagres no Senhor, está apenas em você viver uma vida de santidade e obediência. Isso é o que abre todas as portas. Você não precisa ir para nenhum coach, escutar nenhuma palestra, destrave isso, destrave aquilo, a chave para aquilo outro. Meus irmãos, o mistério está na obediência e santidade. Entenda isso. E se você não viver isso, você pode ir em todas as palestras, em todos os cultos, com pregadores internacionais, e sua vida não muda. Porque é sobre sua posição, é sobre quem você é e o que você faz para o Deus que te formou. Amém? E vamos seguir agora para um outro país. Vamos para a Turquia agora, que eu acho que é o próximo, né? Turquia, mas você nem comentou da Turquia. A Turquia, na verdade, ela foi apenas a nossa porta de acesso. Nós fomos chamados pelo Senhor para trabalhar na fronteira do Iraque e da Síria, que tem uma guerra ativa, que veio à tona no ano passado nos jornais, mas que já dura 18 anos. Então, adolescentes jovens que têm 18 anos de idade vivendo lá, nunca viram a paz. O que aconteceu no ano passado foi apenas uma visibilidade da mídia em relação a algo que já vem acontecendo há muitos e muitos anos. E o Senhor nos chamou para lá e nós começamos a pesquisar qual a maneira mais segura de acessar essa fronteira. E nós descobrimos que era através da Turquia. A Turquia ela tem uma tríplice fronteira. Ela faz fronteira com o Iraque, com a Síria e, que, se eu não estou enganado, com o Uzbequistão também. E então ela ia atender a nossa necessidade. Entramos na Turquia e começamos a seguir em direção à fronteira. Passamos pelas cidades de Éfeso, Esmirna, Selçuk. Foram mais de 8 cidades que nós passamos servindo ao Senhor até chegar na fronteira. E cada cidade que nós passamos, nós vivemos uma experiência. E eu queria, amor, você pode pular para aquela foto da igreja secreta de Neché? Eu queria contar a vocês a respeito de uma experiência com a igreja secreta. Quantos aqui já ouviram esse termo, igreja secreta? Algumas pessoas não, né? A igreja secreta é a igreja de Cristo que se estabelece em locais onde é proibido a pregação do evangelho. Quando a pregação do evangelho incide em morte, prisão ou qualquer tipo de violência, são formadas igrejas secretas para que possam alcançar mais pessoas, salvar mais pessoas sem a intervenção do governo, tá? Então essas igrejas, elas não vão ficar expostas com o nome Igreja Assembleia de Deus, não. Elas vão funcionar em túneis, em casas escondidas, em locais que vão ser construídos com uma acústica. Então, essas igrejas secretas, elas funcionam praticamente em todo o continente asiático, porque poucas partes do continente asiático permite a liberação e a pregação do evangelho de maneira livre, tá? Então, lá é igual. E nós fomos para uma igreja. Nós conseguimos o contato através de um amigo nosso, de uma moça que montou uma igreja secreta e ela se chama Necher. Necher nos chamou e ela falou, olha, a igreja secreta é aqui. Aí a gente chegou lá, era um restaurante, meus irmãos. Eu falei, um restaurante ela é nos fundos do restaurante.
Esse restaurante eu construí com uma herança que eu recebi e eu ofereço alimentação gratuita para as pessoas de terça a sexta. E enquanto as pessoas comem, eu sento na mesa e prego o evangelho. E eu digo o seguinte: se você me denunciar, não tem comida amanhã porque eu vou morrer. Então, se você quiser comer amanhã, você tem que me ouvir e não pode contar para ninguém. Olha só que mulher esperta, cheia da inteligência dada pelo Senhor. E ela foi e montou aquele restaurante. E ela trabalha só com mais 2 amigos naquele restaurante, 2 irmãos. Ela já é uma senhora de 60 anos de idade. E a Neché, ela sentou e falou assim: agora eu quero contar a vocês como essa igreja nasceu. E Neché estava sentada lá na porta da sua casa, que era de frente a uma pracinha. E enquanto ela estava sentada lá, ela disse que passou um coreano e jogou um livro em cima dela e saiu correndo. Ela falou: que homem louco, queria me machucar, me bater. E ela começou a reclamar. Não tinha ninguém na rua. Ele jogou aquele livro e correu. Ela pegou o livro era em inglês. E na época ela não falava inglês. Falou: e esse livro fala de quê? Não tem nada escrito na capa, só um livro de capa preta. Ela decidiu guardar. Ela falou: parece uma coisa bonita, não tem fotos feias. Eu vou guardar e pedir para que algum amigo possa ler para mim. Só que ela pegou aquele livro e botou na sua estante e esqueceu dele. Passaram-se alguns anos, ela começou a empreender, se tornou uma mulher de sucesso lá dentro da Turquia e montou uma grande empresa. Depois de um tempo, essa empresa começou a falir. Ela começou a perder tudo, tudo foi dando errado, ao ponto dela ficar sem nada. Nesse meio termo, como a empresa era multinacional, ela aprendeu a falar inglês. E ela decidiu em um dia, que estava muito triste, que iria ficar no seu escritório e iria rever o que ela fez de errado para a empresa ter falido. Nesse tempo, ela lembrou daquele livro. Ela lembrou? Não. Foi o Senhor que a lembrou. Daquele livro de capa preta que ela havia recebido. E ela pegou aquele livro e começou a ler e começou a folhear. E ela disse que era tão interessante o que tinha escrito ali, que ela leu o livro inteiro em uma semana. Ela disse que não conseguia dormir. Ela disse que não conseguia dormir, nem comer. Ela só conseguia ler. E ela descobriu que ela tinha sido acertada, a pedrada que ela recebeu foi de uma Bíblia Sagrada. E ela leu a Bíblia em 7 dias. Quando ela leu a Bíblia, ela disse que entendeu toda a vida dela. Ela entendeu tudo que ela estava vivendo, tudo que ela estava passando. Ela entendeu. E naquele momento que ela entendeu, ela falou: Jesus, eu te recebo em minha vida como Senhor e Salvador dela. Porque eu entendo que o Senhor me criou e eu sou um propósito seu. E tudo que eu estou vivendo faz parte do seu propósito. Naquela mesma noite, ela foi dormir e falou assim: agora eu vi, Senhor, que na Bíblia o Senhor falava com seus filhos. Fala comigo, eu quero saber como é te ouvir. E ela disse que foi dormir. Quando ela dormiu, um tempo depois ela escutou uma voz no seu quarto que dizia: Neché. Ela disse que se levantou assustada, falou: meu Deus, alguém invadiu minha casa. E aí quando ela se levantou, ela escutou novamente: Neché. E ela olhava para todos os lados e não tinha ninguém. E aí ela falou: eu estou louca, eu não estou bem. E ela disse que foi para frente do espelho e botou a mão na cabeça. Quando ela foi para frente do espelho, que abriu os olhos, ela não conseguia se enxergar. Ela só via uma luz. E essa luz disse assim: você me chamou e eu estou aqui. E ela disse que não conseguiu. Naquele momento, ela começou a falar uma nova língua que ela não sabia que língua ela era. E ela foi batizada pelo Espírito Santo dentro da sua casa. Após esse batismo com o Espírito Santo, ela falou: Senhor, eu preciso fazer mais. Se o Senhor falou comigo, significa que eu sou tua. E se eu sou tua, eu tenho que me batizar. E aí ela começou a procurar igrejas. Mas não existem igrejas. Na Turquia, Síria, Iraque. Não existem igrejas que você possa simplesmente procurar e achar. E aí ela voltou para casa e ela disse: eu tenho que me batizar. Encheu a banheira no quarto dela, até em cima. E ela foi e disse, declarou: hoje eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mergulhou nas águas e se batizou. Mas ela disse que quando se batizou, aí foi que a mente dela acelerou. Ela falou: Senhor, se eu agora sou tua filha, sou batizada em teu nome, eu preciso batizar outros, eu preciso pregar para outros, eu preciso fazer com que outros te conheçam. E ela correu para a família dela para pregar.
E ela disse que quando foi lá, ela sabia que ou eles aceitariam Jesus, ou denunciariam ela e ela morreria. E ela fez esse cálculo. Na hora que ela fez o cálculo e pensou em tudo que ela estava sentindo, ela falou: vale a pena morrer se eles não te quiserem. E eu vou. E ela foi até em casa e pregou para os pais, para os irmãos, para toda a família que estava naquele lugar. E todo mundo ficou em choque. Ela disse que eles ficaram mudos e ficaram em choques. E depois o pai começou a chamar ela de louca. Você é louca! Você não sabe do que você está falando. E ela falou: não, eu não sou louca. Eu sei exatamente quem me salvou. E eu preciso salvar o maior número de pessoas comigo. E quando ela terminou de pregar para os pais, eles falaram assim: olha, você é nossa primogênita. E como nosso amor por você é muito grande, não vamos te denunciar. Mas vamos riscar seu nome da família. Você não faz parte mais da nossa família. E lá isso é ao pé da letra. Eles foram ao cartório e ela perdeu o sobrenome. Ela se chama apenas Necher. E quando eles fizeram isso, questionaram a ela: vale a pena você agora não ter família? Vale a pena você agora viver sozinha? Ela disse: eu não estou só. E nunca mais eu estarei só em toda a minha vida. E vale a pena sim. Eu perdi um pai, mas ganhei um pai, ganhei um noivo, ganhei um irmão e ganhei um amigo. Ganhei Jesus. E essa mulher pegou um pouco do dinheiro que ela ainda havia sobrado e abriu esse restaurante. Localizou a foto já? Não? E abriu um restaurante. Nos fundos desse restaurante, ela construiu uma área acústica, onde não sai som nenhum. E depois que as pessoas comem, ela bota esse povo para ir lá para os fundos e prega o evangelho para eles. Só. Você entende que você não precisa de mais estrutura? Você entende que você não precisa de mais cursos? Você entende que ninguém precisa ficar se humilhando para que você sirva ao Senhor? Porque o que nós precisamos, meus irmãos, é de posicionamento. Com posicionamento o Senhor traz sabedoria, com posicionamento de santidade e de obediência, o Senhor nos toma, nos enche, nos batiza no Espírito Santo e nos envia. A igreja brasileira só precisa disso e mais nada. E aquela mulher inspirou as nossas vidas durante o tempo que ficamos em Selçuk. E isso foi muito, muito motivador, porque a partir de lá, nós fomos para a fronteira do Iraque com a Síria. E aí agora a gente volta para as fotos do Iraque com a Síria. Quando chegamos lá, nós fomos para o campo de refugiados. Podem soltar as fotos, viu? Da Turquia. Nós fomos trabalhar nos campos de refugiado. E na nossa cabeça, pelo que passava na internet, pelo que era mostrado na televisão, os campos eram lugares seguros, com estrutura, e que ofereciam tranquilidade para aquelas pessoas que saíram da guerra. Quando a gente chegou lá, os campos não eram nada mais do que uma lona e um tapete no chão. E nessa lona e esse tapete no chão, existem hoje na fronteira do Iraque com a Síria, mais de 100 mil pessoas. Um dos maiores campos de refugiados do mundo está lá. Esse campo de refugiados não tem lei, não tem uma polícia própria que governe. Ele não tem língua, porque as pessoas falam sírio, árabe, curdo, e em idiomas locais, das áreas onde elas viviam antes de vir, os idiomas chegam a 20. Então, não há uma língua em comum para elas. E não há nenhum tipo de suporte. Elas recebem um saco de 50 quilos de arroz e mais nada. E quando a gente chegou lá, foi de partir o coração. E o primeiro trabalho que nós pensamos em desenvolver foi com as crianças. Porque Joabe, ele foi muito tocado nesse aspecto. Ele falou: Preta, as crianças nunca viram paz. As crianças nunca tiveram alegria. E ele teve uma ideia: eu vou fazer um curso de circo. Eu falei: hã? Eu vou fazer um curso de circo. Eu vou aprender a fazer os que os palhaços fazem, as brincadeiras, aquelas coisas todas que eu quero levar para essas crianças terem alegria e diversão. E quando penso que não, está meu esposo missionário. Ele não é da área de humanas, ele é da área de exatas, onde a gente consegue ver aí o milagre do Senhor. Tá, Joabe fazendo um curso de circo, aprendendo malabarismo, pernas de pau, brincadeiras, jogos e palhaçaria. Tudo para levar para essas crianças. E aí a gente chegou lá, muito animados. Quando chegamos lá, que tivemos o contato com as primeiras crianças, vamos brincar de bola? Vamos. Aí uma levanta a mão. O que é uma bola, tia? O que é uma bola? A gente achou que era brincadeira. Ah, bola, de jogar futebol. Tia, o que é futebol?
Vocês entendem que quando a gente diz que existem pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não é apenas Jesus que elas não conhecem uma realidade de vida inteira. São pessoas há 18 anos numa guerra, sem energia, sem internet, sem celular, em um país que controla tudo que entra. Todas as informações que entram são completamente controladas. Elas vão para o campo de refugiados, elas continuam sem o acesso, porque hoje... Essa live está sendo transmitida? Tá, eu vou evitar o uso de alguns nomes, só para a preservação de missionários que estão em campos, tá? Mas nessas regiões, eu também não vou citar os países em específico. Mas nessa região da Ásia, onde nós estávamos atuando, existe dos presidentes e que afirma de maneira aberta que ele fará o que for possível para que as pessoas permaneçam vivendo um islamismo puro, vivendo uma vida orientada por eles, que sabem o que é melhor para o país, e para isso eles bloqueiam qualquer acesso à comunicação sem ter nenhum problema, sem ver problema nisso. Nós estávamos com nossos celulares e tiramos o nosso chip do país, né? E deixamos o celular sem uso, porque lá a gente não iria se comunicar com os irmãos daqui. A gente não queria correr o risco de um irmão dizer assim: irmão, que bênção, como está a pregação do evangelho aí, e o nosso celular, que é criptografado, ser pego e nós sermos mortos. Então deixamos os nossos celulares inativos. Meus irmãos, os nossos celulares sem chip. No primeiro dia que nós chegamos lá, nós recebemos uma mensagem: sejam bem-vindos ao nosso país, vamos manter vocês monitorados para a sua segurança. Quando nós nos deslocávamos de uma cidade para outra lá dentro, chegava a mensagem: estamos percebendo que vocês estão se deslocando de tal para tal local. Nos informem a razão dessa viagem. Ou vão até um dos nossos pontos de segurança. Sabe o que eram os pontos de segurança? Eram pequenas fronteiras que eram estabelecidas em toda a cidade, a cada 3 ou 4 quilômetros, onde ficava um tanque de guerra, onde ficavam soldados armados, e toda vez que a gente fosse passar a cada 4 quilômetros, teríamos que informar o que iríamos fazer a partir dali. Então, nós vivíamos assim, diariamente, sobre esse tipo de observação, sobre esse tipo de cuidado que eles ofereciam para nós. Então, sim, as crianças daquele lugar não sabem o que é uma bola, não sabem o que é futebol e não sabem o que é brincadeira. Diferente das pessoas da Turquia, que é o país por onde entramos, que tem acesso a tudo isso, mesmo tendo um regime comunista controlador também. Porém, eles têm acesso a futebol, têm acesso a algumas informações que na fronteira não se tem. E lá na fronteira, nós estávamos trabalhando, esse daqui era a região que nós íamos, ó. Ela era vigiada, pode ir passando as fotos, ela era toda cercada e vigiada, e essa parte de grama é tudo de campo minado, meu irmão. Pode ir passando as fotos. Esses tanques aí, ó, também ficavam na beirada, na borda da pista, né? Esses dali, do lado de lá já é a Síria. Do lado de cá, a gente está em um terreno ainda da Turquia, e do outro lado do muro já é a Síria. Pode ir passando. Isso daqui era o dia inteiro. Esse tipo de helicóptero, ele passava com soldados armados o tempo inteiro. Esses tanques também aí, a cada 200 metros a gente tinha deles lá, a cada esquina que a gente dobrava, tinha deles, né, na cidade que se chamava Mardin, que é onde nós ficamos, a cidade fronteiriça. Pode ir passando. E nessa cidade fronteira, era uma cidade que era inteiramente de pedra. A gente trabalhava com os meninos que vinham de campo. Olhando assim, parecem crianças normais, que nem as nossas, adolescentes, né? Só que eles são sem acesso total à informação. Outra coisa que Joab fez foi aprender a tocar o ukulele, um pouco de violão, porque a gente precisava entrar lá disfarçados. E as nossas habilidades de formação não davam uma justificativa para a gente ir para lá. Então, Joab aprendeu o ukulele, um pouquinho de violão, para ensinar música. E percussão ele já toca, instrumentos percussivos. E aí ele entrou como professor de música. E eu entrei como professora de línguas, para ensinar inglês e espanhol lá, e professora de artes. E foi dessa forma que nós entramos. E a gente entrou para trabalhar onde? Vocês imaginam? Numa ONG islâmica.
Entramos numa ONG islâmica, porque era a única ONG que atuava na fronteira. Ali era o lugar que a gente dava aula. Se vocês observarem, as paredes completamente furadas por armas muito grandes, AK-47 para cima. Então, assim, a gente estava ali em sala, essa ONG construiu algumas salas para atendimento. Joabe cuidava de 60 crianças e eu cuidava de 100 crianças. E nessa ONG que foi construída lá, nós atendíamos essas meninas e meninos até 17 anos de idade. Só que o que doía o coração é que, nesse lugar, você me lembra só do horário, tá? Porque eu já não lembro mais o horário que eu subi, para eu não passar do horário, vocês duas, tá? Nessa ONG, as crianças, a gente não deu foco. Vocês percebem que a gente faz imagens um pouquinho distantes, a gente não mostra elas muito de perto. Por quê? São todas crianças que vieram da guerra. Então, elas estão sem dedos, sem mãos, algumas sem olhos, algumas sem pernas, algumas inteiramente queimadas, como é o caso dele. E é a única foto que nós tiramos de perto foi dele, porque essa foto tem um testemunho. Lá, meus irmãos, doía muito o coração servir nesse lugar. Porque a gente chegava lá bem cedo mesmo, na fronteira. Passávamos por várias revistas, como eu falei com vocês, que existiam revistas durante todo o trajeto. Era muito cansativo. A gente parava aqui e aí vinha aqueles homens gigantes armados, revistavam a gente, tomavam o nosso passaporte, sumia com o nosso passaporte. A gente ficava ali, às vezes, por 20 minutos, 30 minutos, aguardando a finalização deles investigarem a nossa vida para saber se a gente seguia ou se eles matavam a gente naquele lugar. Era uma pressão psicológica absurda, que só era vencida com Cristo. Só era vencida buscando o Espírito Santo, porque, do contrário, nós entraríamos ali em colapso com a realidade que nós estávamos vivendo diariamente. E depois de passar por todo esse trajeto, a gente chegava na fronteira. E quando chegava lá, as crianças que vinham nos abraçar não tinham pernas, não tinham mãos, não tinham dedos, não tinham olho, às vezes não tinham língua. Você entende a dureza de ver crianças nesse estado? E aí, os primeiros dias, eu corria para o banheiro, chorava, orava. E aí, depois respirava, secava o olho e voltava. Quando a gente começava a aula, ali meia hora de aula, estourava uma bomba. Sabe por quê? Nós estávamos apenas a 10 quilômetros do conflito da Síria com o Iraque. E, meus irmãos, quando essa bomba estourava, tremia tudo onde nós estávamos. Tremia as paredes, o chão, o teto. E eu estava lá com 100 crianças e mais uma pessoa me ajudando. Job estava lá com 60 crianças e mais uma pessoa ajudando ele, pela falta de missionários e voluntários em campo. E aí eu abaixava todas aquelas crianças, deita todo mundo, e as crianças tendo ali gatilhos, porque elas perderam um braço por causa da bomba, perderam a perna por causa da bomba, perderam o olho por causa da bomba, então elas começavam crises simultâneas de pânico, crises de ansiedade. E estava eu lá, lidando com aquela situação, Joabe lá, do outro lado, lidando com aquela situação. E aí, depois que passava, eram cerca de 10 a 15 minutos, tudo tremendo por causa da bomba. Uma bomba. Eram várias bombas que eram soltadas durante o dia. Está difícil a sua vida? Você está passando por uma tribulação, realmente? E aí, quando aquela bomba parava, que tudo parava de tremer, eu ia para o banheiro de novo. Senhor, se nessa o Senhor levou meu marido, o receba de braços abertos. E eu vou seguir aqui te servindo. Até o Senhor dizer que a gente deve ir embora. E aí, quando a gente chegava aqui, o carro que a gente pagava vinha buscar a gente, encontrava a gente, e a gente se encontrava, a gente dava aquele abraço. Você está vivo, eita, você também está vivo. Eu achei que hoje eu tinha te perdido. E a gente ia orar e dormir para no outro dia fazer a mesma coisa por meses. E meses, e dias, e horas incansáveis. E no meio de tudo isso, essas crianças, elas conseguiam ser extremamente gratas. E elas começaram a aprender muito rápido a falar uma outra língua, e elas conseguiam se comunicar. Porque a maioria se comunicava por mímica, por brincadeira, porque um era curda, a outra era turca, a outra era síria, a outra falava árabe. E elas começaram a falar inglês. E começaram a se comunicar e começaram a se comunicar comigo, entre si e comigo. E aí, todo final de aula, eu juntava aquelas 100 crianças e falava assim, teacher, selfie, tira uma foto nossa, a gente quer uma foto. Porque a gente fazia a foto, imprimia e botava lá no muralzinho as nossas fotos. E era uma festa para aquelas crianças, depois de um dia que elas foram amadas, cuidadas, alimentadas, a gente abraçava, a gente amava. E aí elas faziam aquela foto, elas celebravam muito. Mas tinha aquele menininho que estava ali, da última foto.
ele nunca estava conosco. Ele sempre recuava, dizia que não queria, e ele saía de perto. Ele não tirava fotos. E aí houve um dia, prestes ao nosso retorno para o Brasil, o Senhor mais uma vez falou daquela maneira que só o Senhor consegue falar com a gente, de maneira imperativa e forte. E ele falou assim, olha, prega o evangelho de maneira aberta para ele. Sem códigos, diga meu nome, o propósito, a razão, o plano de salvação, sem códigos, pregue o evangelho para ele. Eu falei, Senhor, mas tem mais 100 crianças aqui, a minha ajudante, ela é islâmica, ela pode me denunciar, e bate aquele desespero. E meu esposo, porque se eu for morta aqui, ninguém vai avisar ele não vai saber de nada do que aconteceu. E a mente vagueia em milhões de pensamentos, e o Senhor vem com a voz bem branda ao meu coração. Mais uma vez, vale a pena por mim? Meus irmãos, eu acho que o Senhor já sabe que essa é a palavra-chave minha com Ele. Porque quando Ele fala isso comigo, acabam-se os meus argumentos, acabam-se as minhas falas, os meus questionamentos, tudo cai por terra. Quando Ele fala, vale a pena por mim, eu me posiciono. É a palavra de ordem que eu volto à minha posição e volto a obedecer. E eu, Senhor, vale a pena morrer hoje. Vem cá, menino, que a gente vai conversar agora. Só que ele não tinha aprendido a falar inglês. Ele só falava árabe. E aí a gente vai para uma ferramenta de Deus na terra, o Google Tradutor. E o Google Tradutor não traduz do português para o árabe, só traduz do inglês para o árabe. Aí eu ia lá, falava inglês, botava para traduzir para o árabe. Aí ele respondia em árabe e eu botava para traduzir para o inglês para poder ter um entendimento. Esse menino, ele tinha 6 anos de idade. A bomba atingiu a casa dele e queimou o corpo dele por inteiro. Eu acho que dá para ver, né, que está queimadinho. A irmã dele, ela foi atingida pelos estilhaços. Então veio pedaços de ferro, de madeira, de pedra e entraram pelas costas dela. Quando eles chegaram na fronteira fugidos, os dois e a mãe, porque o pai morreu durante o bombardeio, na hora que chegaram lá para o atendimento, que os médicos começaram a tirar os estilhaços da irmã dele, ela começou a ter hemorragias. E os médicos não tinham medicação para atender aquelas hemorragias que estavam acontecendo. E os médicos falaram, a gente vai precisar deixar isso aí, até que a gente receba estrutura para poder fazer essa cirurgia e retirar. Meus irmãos, nós chegamos lá 8 meses depois, e ela continuava com os estilhaços no corpo. Em alguns lugares já estava se formando uma pelezinha bem fininha, já integrando aqueles estilhaços à sua pele, ao seu corpo. E foi doído demais, era doído demais, porque era uma criança que a gente não podia abraçar, porque se eu fosse abraçar ela, apertaria os estilhaços. E aí a gente sempre brincava que tinha uma escadinha, tipo essa, aí eu falava, sobe que tia vai abraçar. Aí ela subia nas escadas e eu abraçava as pernas dela. E Deus começou a dizer que eu tinha que pregar para esse menino. E ela não saía de perto dele. Eles dois, por causa do drama e do trauma causado por esse episódio, eles só andavam grudados. E eu falei, eu obedeci. E eu comecei a falar direcionado para ele. Mas quem estava entendendo tudo era ela. E eu falava para ele e ela entendia. Eu falava para ele e ela entendia. E teve uma hora que essa menina virou para mim e falou assim, olha, eu quero aceitar Jesus. E ela virou para ele e começou a evangelizar ele, apenas com as palavras que ela tinha ouvido de mim. E aquele menino falava assim, mas se Deus, Ele me ama tanto, porque Ele levou meu pai? Se Deus, Ele me ama tanto, porque Ele deixou esses estilhaços no seu corpo? Se Deus, Ele me ama tanto, por que eu estou inteiramente queimado? Se Deus me ama tanto, por que nós não temos casa? Se Deus me ama tanto, por que eu quero morrer? Uma criança de 7 anos. E eram perguntas e questionamentos tão complexos para eu conseguir processar, porque para um adulto, a gente consegue chegar, né? E a gente chega no adulto e rebate, mas para uma criança, como é que você muda os pensamentos dessa criança? E eu falei exatamente o que o Senhor pedia para eu falar. E algumas respostas eu falava assim, eu estou dizendo, mas parece que não é o suficiente, eu precisava dar mais a essa criança. E de repente a irmã começou a pregar para ele, ela começou a falar, você não entendeu, eu também estou assim, olha aqui minhas costas, olha o meu corpo está destruído, mas Deus disse que tem um plano mesmo para o meu corpo destruído. Ela entendeu que era além do que
ela estava vivendo, que ia além do que ela estava experimentando. E nós, crentes, dentro de uma igreja, quando passamos por uma enfermidade desse tamanho, quando passamos por um problema minúsculo, duvidamos do amor de Deus e do cuidado dele por nós e nos sentimos abandonados. Queremos até sair da igreja porque o pastor não veio me visitar. Porque o irmão, não quero mais falar com o irmão, porque o irmão não veio aqui me ver. E aquela menina com o corpo quebrado, com a alma quebrada, ela se olhava ainda e dizia, olha, ele me quer, ninguém me quer, e ele me quer, ele me acha importante, isso é o suficiente. E ela pregou para o irmão, e pregou, e eu preguei, e ela aceitou Jesus. E tia, eu vou fazer o que agora? Eu não posso contar para ninguém. Eu falei, exatamente, você não pode contar para ninguém. Você precisa contar isso daqui da maneira certa. Então você vai orar. Aí fui ensinar o que era orar, fui ensinar como falava com Deus, fui ensinar como ouvir Deus. E eu falei, quando você ouvir Deus falando para você dizer a alguém, vá lá com toda a coragem, porque Ele vai cuidar de você. E a gente ensinou ela como preservar a vida para salvar mais vidas. Não é sobre negar Jesus, meus irmãos. É preservar para salvar mais. E a gente ensinou ali. E no final da conversa, estava ele, sem receber aquele amor. Sem receber e sem entender o propósito de Deus. E aí no meu coração eu ficava, mas ela aceitou. Mas ela aceitou. Eu preciso me satisfazer que ela aceitou. Mas na minha mente, eu só pensava no futuro daquele menino que já pensava em morte. Que já achava que a vida não tinha mais sentido. E aí, a aula se encaminhou para o final. Nós voltamos para ficar junto com as outras crianças. As crianças pediram a selfie, ele não saiu como sempre. E a gente já estava perto do carro, indo para a porta. Quando ele me gritou da porta, Tite, tira uma foto. Eu não sou tão feio assim, né? Jesus não me acha tão feio assim, né? Falei, Jesus te acha lindo. Ele te ama, Ele te acha perfeito. Aí ele falou assim, I believe. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que eu sou amado. Eu acredito em Jesus. Eu acredito. E a gente tirou aquela foto que eu mostrei a vocês. Eu e Joab, em todas as nossas viagens, a gente não tira foto das crianças na realidade delas. A gente não tira foto de uma criança morrendo. A gente não tira esse tipo de foto, porque você não precisa ser convencido que as pessoas necessitam por causa da miséria. Você precisa ser convencido porque é o seu papel servir. A única foto que a gente expõe uma criança é essa, mas não é pela queimadura que ela tem. Foi pelo encontro genuíno que ela teve com Cristo. Foi pelo testemunho dela receber a Jesus, quando tudo dizia que não. Deus não deu uma promessa a ela. Deus não me trouxe uma profecia para a vida dela. Deus não falou sobre que aquela aparência física iria mudar. Nada. Foi puramente cruz, sangue e sacrifício que elas ouviram. E elas receberam e aceitaram. E está você aí, querendo sangue, cruz, sacrifícios, promessas, bens, benefícios. A graça precisa nos bastar. E nos campos missionários que nós temos seguido, eu e Joabe, a graça é o que temos deixado. E as pessoas que têm recebido, têm ficado satisfeitas com a graça. Com a graça. Eu ainda tenho tempo ou já acabou o meu tempo? Não, eu acho que eu tenho que olhar para trás. Eu ainda tenho tempo ou já acabou o meu tempo? Já... Como? Amém. Amém. Então a gente finaliza. Gente, me perdoem, viu? Pastor disse que eu já estou mais de uma hora falando. Pastor, perdão, em nome de Jesus. Tem mais um país, mais que vai ficar lá. Tem mais 3, a gente mostrou 2, tem mais 11 países. Eu creio que vamos ter mais 11 oportunidades daqui para frente, viu, irmãos? Para a gente se encontrar de novo e compartilhar esses outros países. Mas essa manhã eu queria saber de uma coisa. Vocês entenderam? Eu quero escutar um amém e eu quero saber, vocês entenderam? Vocês entenderam sua responsabilidade? Não é só sobre o que eu e Joabe estamos fazendo pelo mundo. Você entende o que você pode fazer?
Você entende que você pode ser batizado pelo Espírito Santo, como Necher, apenas pedindo? Você entende que a gente não precisa fazer um grande movimento, decorar esse ambiente, trazer pregadores internacionais para você ser batizado, que basta apenas você pedir, que Ele vai te batizar. Você entende que basta apenas você se posicionar, que Ele vai te usar? Se você entendeu, se coloca de pé nesse momento. Quando nós entendemos o nosso chamado, nós precisamos dar passos, não é verdade? Quando nós entendemos para que o Senhor nos chama, precisamos dar um passo de fé. E eu quero que vocês aqui na frente tenham um globo, não é isso? Tem um mundo aqui na frente. E eu queria que aqueles que entendem a sua responsabilidade, que entendem o compromisso feito com o Senhor, que entendem que as nações, as famílias da terra são nossa herança e responsabilidade e precisam cuidar. Eu queria que ousadamente, não importa se a gente vai encher aqui, não importa se a gente vai precisar afastar cadeiras, se você entendeu quem você é e a sua responsabilidade, eu queria que você desse por fé um passo em direção às nações, às famílias, às pessoas que estão aqui na frente representadas por esse globo. Quem entendeu, vem. Não tem música, não tem nada. É você e seu compromisso. É você e seu entendimento. É você e sua responsabilidade. É você entendendo quem Cristo é. É você entendendo que o chamado não é para uns ou outros. É para todos. É você entendendo que não tem mais para onde fugir. É você entendendo que Deus vai te usar mesmo que você ache que não tem habilidades. Que Deus vai te usar mesmo que você não se ache pronto. Que Deus vai usar a sua vida mesmo que você não saiba falar. Mesmo que você não saiba como orar. Mesmo que você ache que não vai conseguir sobreviver, Deus está te dizendo, eu vou te usar. Basta você dar o passo, basta fazer o compromisso, basta fazer o compromisso. E essa manhã, Deus te chama a um compromisso, meus irmãos, não de boca, não de emoções, mas um compromisso racional, de sangue, pelo rei e pelo reino, pelo rei e pelo reino, pelo rei e pelo reino. Deus, em nome de Jesus, aqui está teu povo, Senhor. São pessoas, ó Deus, que têm escutado a tua voz. São pessoas que têm entendido, Deus, o teu chamado. E nessa manhã, Pai amado, estão dando um passo de fé em direção às nações. Estão dando um passo de fé em direção a famílias. Um passo de fé em direção aos que precisam ser salvos, Deus. E essa manhã, Pai amado, nós fazemos um compromisso de santidade. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Meu irmão, abre tua boca. O compromisso não é meu. O compromisso é teu. É tua boca que precisa falar com o teu Deus, é o teu coração que precisa ser direcionado a Ele. Abre a tua boca, faz uma declaração de compromisso com Ele, faz uma declaração de compromisso com o reino e peça batismo, peça santidade, peça batismo no Espírito Santo, peça batismo no Espírito Santo, porque essa manhã é manhã de poder, é manhã de poder. O poder do Senhor se manifesta quando o povo se prostra em obediência. O avivamento chega quando o povo entende que precisa de santidade. E o Senhor, Ele tem poder sobre a sua vida essa manhã. O Senhor, Ele tem poder essa manhã. Ele tem batismo. Se você nunca falou em línguas, abra a tua boca agora. Você vai ser tomado em novas línguas. Você vai ser tomado em línguas espirituais. Mas além disso, você vai ser tomado em idiomas. Deus vai colocar idiomas nos seus lábios. Idiomas de países que você nunca foi. De lugares que você nunca pisou. Deus, Ele vai usar agora a sua vida. Ele começa agora a manifestação da santidade dEle em você. Deus, em nome de Jesus. Teu povo está aqui, Senhor. Teu povo está aqui, Senhor. Enche, 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 enche até transbordar. Enche até transbordar. Que não caiba nele esse poder. Que não caibam neles o poder. Que as pernas tremam. Que as mãos tremam. Que o corpo não aguente ficar de pé de tanto poder vindo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, o teu povo te busca.
O teu povo te busca, mas dessa vez não é querendo nada, não é pedindo nada, é te dando, Senhor, é entregando, é compromisso, é entregando, é vida, é entregando, é relacionamento, Deus, aleluia. Ouve a oração que é feita nesse lugar. Deus, nós impomos nossas mãos, nós levantamos nossas mãos nesse lugar e profetizamos: seja tomado pelo Senhor, seja batizado pelo Senhor, seja batizado. Basta pedir, basta pedir, basta pedir, basta pedir que o Senhor te ouvirá. Deus, em nome de Jesus, Senhor, o teu povo entendeu o chamado, o teu povo entendeu o compromisso, o teu povo a partir de agora, Senhor, muda. Essas pessoas aqui farão uma diferença nessa cidade, nessa igreja, nas nações, Senhor. Então toma, enche, Senhor, da palavra necessária, a coragem necessária, a ousadia necessária, a unção na proporção necessária, Deus. Enche o teu povo, faz com que eles sejam avivados, avivados em santidade, avivados em obediência, avivados em testemunho. Deus, que esse povo aqui, ó Senhor, sejam cheios de testemunhos, testemunhos de cura, testemunhos de cura. Você, antes de ir, Deus te cura hoje. Antes de ir, Deus te restaura hoje. Antes de ir, Deus opera um milagre na tua vida hoje, meu irmão. Canta de Manai e Labadai. Deus opera em você, para que você, cheio, transbordante, siga para as nações. Começa a dizer, abre tua boca e diz: eu vou, Senhor, eis-me aqui, Senhor, enche-me até transbordar, enche-me até transbordar, para que onde eu passe as suas águas sejam derramadas, aonde eu passe as suas águas sejam derramadas, aonde eu passe as suas águas sejam derramadas. Ora, igreja, clama, igreja, o Senhor da resposta está aqui nesse lugar essa noite. Fala. Hoje é real, não é emoção, é de verdade. Vai doer, porque Deus já vai te revelar as renúncias. Vai doer, vai dar vontade de desistir, mas fica de pé, permanece. Se não aguentar de pé, se ajoelha. Se não aguentar ajoelhado, põe a cara no pó, mas não volte atrás. O nome de Jesus, que é fogo, cura e vida, está agora queimando em seu peito, está agora ardendo em sua alma. Então chama esse nome: Jesus. É só isso que te basta, igreja. Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Para cada alma que seja cativa, eu faço. Pessoas serão libertas através da sua oração. Pessoas enfermas serão curadas através das suas mãos, mas muito mais através dos seus lábios, declarando: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva e Jesus leva para o céu, Jesus transforma, é fortaleza, e Ele vem te incendiar essa manhã. Peça, Senhor, me incendeia, vem como fogo, Jesus, vem, Jesus. Oh, aleluia. Seu nome é cura, seu nome é vida. Aleluia, aleluia. Seja cheio, seja cheio. Queima como fogo. Ele já veio. Ele já veio. Amém. Amém. Amém.
Não sou eu que vou terminar isso daí não. Continua, igreja, não sou eu não. Não sou eu que vou terminar isso daí não. Seu mistério com Deus. Seu mistério com Deus. Louvor. Gritem. Gritem Jesus nas montanhas. Oh. 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 Jesus sobre os inimigos. É sobre todas as coisas. Jesus sobre a escuridão. Sobre todas as coisas, Jesus. Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome. Jesus. Oh! Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo Clama, igreja. Jesus, Jesus, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem me incendiar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem me incendiar. Incendiados, queimados E e queimando, nunca mais serão os mesmos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Depressão.